Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Observe, por favor, esta expressão, e soube-se que estava em casa. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar uns minutinhos apenas nesse versículo sobre a percepção da presença de Cristo dentro desse lar. O meu objetivo não é aqui estar trazendo alguma especulação, algum posicionamento relacionado a quem seria o dono da casa, pois nós temos posições diferenciadas relacionadas a esse pensamento de quem poderia ser esta casa. Nós temos aí pessoas que afirmam que poderia ser de Jesus ou de um dos discípulos ou outras coisas mais. Mas esse não é o objetivo nesta palavra. O que eu gostaria de destacar é que o texto ele faz nos entender que a presença de Jesus ela é perceptível antes e quando a presença de Jesus ela está dentro desta casa. Observe que é muito interessante nós pensarmos que a presença de Jesus em um ambiente ela traz transformação, ela traz notoriedade a esse ambiente. Ela traz bênçãos a esse lugar. E eu tenho aqui o objetivo de falar para vocês hoje 4 casas que Cristo entrou. Alguns chegam a afirmar que foram 7 casas que Jesus entrou. Mas eu gostaria de ficar apenas nessas 4 casas que Cristo entrou. E todas essas casas que Cristo entrou, alguma coisa ele operou. Alguma coisa ele fez. Eu gosto muito de uma frase de D.L. Moody, que ele diz que é quando Cristo está em uma casa, os vizinhos logo percebem. E é uma realidade. Quando Cristo ele entra em uma casa, alguma coisa acontece. Observe, a primeira casa que eu gostaria de falar está em Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 40, versículo de número 38 ao 39, ou versículos 38 e 39, quando a Bíblia diz que Jesus vai na casa de Simão Pedro. Naquela casa a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava acamada. Ela estava enferma, estava tomada por uma febre. E a Bíblia diz que Jesus foi até a ela e curou a sogra de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus levou cura. Em Lucas, capítulo de número 7, nós temos um outro Simão. Esse Simão é o Simão fariseu, que a Bíblia diz que ele pediu que Jesus fosse até a sua casa para que eles tivessem um banquete ou banqueteassem junto. E Jesus foi até a casa de Simão. Bem verdade que esse Simão ele não foi um bom anfitrião. Ele não fez o que costumeiramente naquela região era cultural fazer-se quando convidava uma pessoa. E principalmente quando essa pessoa fosse uma pessoa de notoriedade, uma pessoa conhecida, uma celebridade, se é assim que podemos dizer. A Bíblia diz em que enquanto ele está olhando para Jesus para saber se ele era profeta, quem seria ele apenas de maneira investigativa, a Bíblia diz que no meio desse cenário entra uma mulher. E esta mulher, diferente do que Simão, ela vai aos pés de Jesus. Ela derrama o seu unguento e ali ela molha com esse perfume os pés de Jesus e seca com o seu cabelo. A Bíblia diz que Jesus olha para Simão e direciona-se àquela mulher, dizendo que ela havia feito tudo o que Simão não havia feito. E então ele libera uma palavra dizendo que estava perdoando
os pecados daquela mulher. E então ele diz para aquela mulher: perdoado te são os teus pecados. Quando Jesus entrou na casa de Simão fariseu, Jesus levou perdão. E coisa maravilhosa é o homem ser perdoado das suas ofensas, das suas transgressões, das suas iniquidades, do seu pecado. Quando o pecado, esse fardo, que é muito pesado, ele é tirado. Quando Cristo entra na casa de Simão Pedro, a Bíblia diz que ele leva perdão para os seus pecados. No caso, para a mulher que ali estava presente. Mas nós temos uma terceira casa, que é Lucas, capítulo também de número 7. Lucas, capítulo de número 8, me desculpa, versículo 41 ao 56, que é quando Jairo, príncipe da sinagoga, vai atrás de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa de Jairo. E na casa de Jairo estava sua filha morta. E Jesus ressuscita aquela menina. Jesus dá vida para aquela menina. Quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus entra para levar vida. A palavra fora da casa de Jairo foi: não temas, crê somente. E dentro da casa de Jairo, ele disse: menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou. Jesus levou vida para a casa de Jairo. E a quarta casa que nós veremos é a casa do personagem tão conhecido como Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus está passando e Zaqueu sobe em um pé de sicômoro, figueira brava, por sua estatura e a multidão que seguia Jesus. Ele, não podendo ver Jesus, ele acha uma maneira. Jesus, conhecendo o coração do homem, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. E quando Cristo entrou na casa de Zaqueu, Cristo trouxe salvação para a vida de Zaqueu. Queridos irmãos, uma coisa nós temos certeza, de que quando Cristo ele entra em um lugar, esse lugar nunca mais é o mesmo. Ele tem poder de curar, ele tem poder de levar vida, ele tem poder de perdoar, ele tem poder de trazer salvação. Conta-se uma história de que um dia na escola, uma professora, conversando com seus alunos em uma aula, ela pergunta se alguém sabia onde era o inferno. Dentre aquelas crianças presentes, um levanta a mão. Vamos colocar o nome dessa criança de João. E ela carinhosamente dirige-se a João e diz: Joãozinho, aonde é o inferno? E o João disse: o inferno, professora, é lá na minha casa. Lá na minha casa, meu pai bate na minha mãe. Meu pai constantemente está embriagado. Nós temos brigas dentro de casa. Lá se quebra tudo. Nós não temos paz dentro da minha casa. O inferno é a minha casa. Passado alguns dias, em uma outra aula, a pergunta foi mudada. A mesma professora pergunta se alguém sabia onde ficava o céu. E o mesmo Joãozinho de novo se manifesta, levantando as mãos, dizendo: professora, eu sei aonde é o céu. E ela disse: Joãozinho, aonde é o céu? Ele disse: o céu é lá em casa, porque desde que 2 missionários foram até a minha casa, pregaram o evangelho das boas novas,
Meu pai recebeu Jesus em sua casa, em sua vida. Minha mãe recebeu Jesus em sua vida. Minha família recebeu Jesus. E a vida da nossa família foi transformada. Hoje, a nossa casa é um céu. São louvores que são entoados a Cristo. Nós oramos para agradecer pelo alimento. Meu pai não tem mais vício, meu pai não bebe mais, meu pai não bate mais na minha mãe, professora. O inferno foi transformado em céu quando Jesus entrou em minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo que Jesus pode mudar a sua casa. Para isso, faça como Zaqueu, convida Jesus a entrar em sua casa. Quando ele entra em uma casa, nunca mais a casa é a mesma. Que Deus abençoe você que está ouvindo esta pequena reflexão. E que se você for um desses que está vivendo em um inferno, convide Jesus. Porque o que faz a diferença é a presença de Jesus. Ele tem poder de transformar o ambiente. Ele tem poder de transformar circunstâncias. E ele tem poder de transformar vida. Ele é aquele que transforma a água em vinho. Ele pode trazer alegria para a sua vida, para o seu casamento e para a sua história. Ele tem perdão para os teus pecados. Ele tem cura para a sua enfermidade. Ele tem vida para a sua morte. E ele tem salvação para a sua alma. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fique com essa reflexão.